Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Você pega os poucos protocolos, o caminhamento de protocolo que tem lá, você olha onde trava no departamento dela, vai e volta 3, 4 vezes. Estamos na dependência aqui da assessoria para fazer uma verificação de quórum. Não passa. Não passa. Pode ter, como eu tive 40 processos. Nesse viés, eu sei qual que é o processo, já sei até o que é. Não, é um negócio de uma área de preservação ambiental.
Cristina, podemos fazer a verificação? Joaquim? Cristina, podemos fazer a verificação de fora? Verificação de quórum, terceira chamada. Verificação de quórum. Última chamada para verificação de quórum. A última da terceira. Vamos começar a votar aqui. A Regina não está aqui. Regina. Vamos lá para a ordem do dia, senhor secretário. Só ver se a Regina aparece, senão começa a votar, ela está fora. Rádio, televisão, todo lado. Vai. O coisa foi lá, o Johnny foi lá. Vai. O risco que corre é ainda não cortar. E aí? E vai cortar. Esperando a nova Batagilha chegar. É porque começa a votar, né? Nós já vamos para voto. Senhor secretário, para a leitura da ordem do dia. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 193, de 2013, projeto de lei que dá nova redação a dispositivo da Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Pós e dá outras providências. Incentiva as empresas donatárias em utilizar, além da matéria-prima produzida no local ou na região, insumos fornecidos por empresas locais. Autoria, vereador Luiz Carlos Pene Silva. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 193, aprovado com 14 votos. Processado número 199, de 2013, projeto de lei complementar que altera item do anexo 1 da Lei Complementar 68, de 23 de junho de 2006, que altera e consolida a Lei Complementar 25, de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. Amplia de 100 para 200 o número de vagas do emprego público de educação inclusiva. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 199, aprovado com 14 votos. Processado 204, de 2013,
Projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos ao Código Tributário do município de Poços de Caldas, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, UFPC, Unidade Fiscal do Município. Autoria, Executivo, parecer pelo arquivamento. Passa para mim. Em discussão. Com a palavra a vereadora Regina Cioff. Eu só poderia ter conhecimento do porquê do arquivamento? Pode? Pois não. Pois não, vereador. Não, é para responder a nossa Só para colega, conhecimento. para agilizar. Não, a verdade é a seguinte, não, vereadora, em outros anos, mandavam-se projetos aqui para a Câmara, em cima da hora, de alterações, né, de SSQN e outros mais. E a Câmara acabava, de repente, votando de uma forma apressada, para não falar outra coisa, e às vezes podia até prejudicar determinadas categorias, conforme já aconteceu. Então, criamos, né, na própria lei orgânica, um prazo de anterioridade para que esses projetos fossem enviados para a Câmara. Nesse caso, ele foi enviado fora de prazo. Por isso que foi feito o parecer pelo arquivamento. Não é técnico, então? Não, entrou a questão fora do de prazo. prazo. Regimental. É técnico mesmo. Técnico, mas não... Não é de conteúdo. Não é de conteúdo, né? Exatamente. Tá. Entrou fora de Também prazo. tem uma questão também da ausência de realização de audiência pública. Prazo constitucional, que a Câmara de Poços de Caldas obedece já há bastante tempo. Tá, obrigada. Em votação. Arquivamento aprovado por 14 votos. Nada mais consta, senhor presidente. Para explicação pessoal, pastor Valdir Sementilho com a palavra. Já retirou? Nem esperei aqui, eu fui na lista aqui da... Dispensou. Vereador Antônio Carlos Pereira com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, minhas primeiras palavras na tribuna são de votos de bom trabalho, de boa sorte a todos os companheiros que hoje iniciam, né, mais uma jornada nesse 4 de fevereiro. Bom trabalho a todos os nossos valorosos servidores. Nós possamos aqui debater temas importantes da nossa cidade, do nosso povo, buscar soluções para problemas que afetam a nossa comunidade. E eu queria dizer, presidente, o que disse recentemente na companhia do vereador Luiz Carlos Pene Silva, e não me lembro qual o outro colega que estava ali. Nós somos da bancada de oposição, mas queremos todos, eu acredito, o bem-estar da nossa população. Por quê? Quando uma administração vai bem, independente se a gente faz parte da base ou não, é benéfico para todos nós, da classe política. Então, o que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte: eu tenho certeza, eu não sou daquele o quanto pior, melhor. Muito pelo contrário. Em todos os momentos decisivos desta casa aqui em 2013, a bancada de oposição esteve coesa nas suas manifestações, nos seus posicionamentos. No final do ano, com relação à votação do PPA, do orçamento, foi mais uma questão legal, técnica, do que política. Isso nós deixamos bem claro aqui. Agora, eu queria deixar aqui registrado a minha tristeza com o atual momento da nossa cidade. Mato para tudo quanto é lado, vários bairros em situação de calamidade até em relação a abandono, matagal, buracos então nem se fala. E
hoje ainda ouvindo, né, as palavras do procurador-geral do município, Dalmo Roumier, eu fiquei assim surpreso quando ele disse que a licitação para a contratação da empresa que vai fazer coleta de lixo e também a limpeza dos bairros da nossa cidade, ela está ainda em processo de análise de documentos, que a comissão que foi alterada, trocou-se um membro dessa comissão, não sei porquê, né? Essa comissão foi alterada, a comissão que analisava o processo licitatório. Ela declarou as 4 empresas que participam do processo inabilitadas. E aí fica a pergunta, nobres colegas, e a população, como é que fica? E os moradores que estão aí correndo riscos? Por quê? São vários pontos da cidade onde o mato tomou conta. Não é brincadeira, não. É algo muito sério. Sinceramente, eu nunca vi Poços de Caldas no estado em que se encontra. Eu tenho andado, acho que os nobres colegas também, certamente, estive aqui com alguns companheiros durante todo o recesso, andado por várias partes de Poços de Caldas. Jardim Country Club, daqui a pouco nós vamos mudar o nome, vai chamar Floresta Jardim Country Club ali, Avenida Monsenhor Derige, onde tem a feira livre aos domingos. O canteiro central está tomado pelo matagal. As árvores da Rua Campestre, hoje falei aqui com o secretário de Serviços Públicos, tem uma pessoa muito simpática e agradável, boa vontade não lhe falta, que é o Zequinha Muniz. Ele disse que vai fazer uma reunião amanhã com os seus colaboradores, coordenadores, para podar a árvore, gente. Que ponto que nós chegamos? Na Rua Campestre, em alguns pontos, vereador Jonei, o pedestre não consegue andar na calçada porque a árvore está a copa está tão grande, né, que o pedestre não consegue passar, é obrigado a passar no meio da rua. Isso é um processo de rotina, que nunca foi preciso chegar nesse ponto. E aí eu volto à questão do processo de licitação, que está enrolado, virou uma verdadeira novela desde o ano passado, foi para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas declarou aquele processo nulo, depois iniciou-se um outro, que agora está em fase de finalização, não se sabe se vai haver recurso ou não. Estranha-se a troca de um integrante da comissão, é algo que a gente tem que questionar. Por que saiu um integrante, entrou outro, qual a razão? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a população não quer saber de inabilitar a empresa, de processo licitatório. Contrata-se uma equipe de emergência aí para reforçar a equipe da Secretaria de Serviços Públicos e limpa a cidade. E olha, que não está nem chovendo, conforme todo mundo está vendo aí, o mês de janeiro foi um mês sem chuva. Já imaginou se tivesse caindo água, vereador Valdir? Como já caiu em outras épocas? A cidade estaria pior ainda. Então, é um apelo que a gente faz aqui para que algo seja feito. Até quando que a população vai esperar a contratação dessa empresa? Sabe-se lá por quais valores, parece que é mais de 1 milhão, algo assim. Eu reconheço que a cidade cresceu, vereador Rogério. É impressionante o crescimento de Poços de Caldas. Eu reconheço, isso a gente tem que reconhecer, mas eu tenho que defender providências para fazer que o serviço seja feito. Não pode ficar da forma como está. Em vários locais, Escadão aqui do Santa Augusta, no Jardim São Paulo, é mato para todo lado, e algumas unidades escolares também. Então, eu acho que uma contratação emergencial de uma frente de trabalho legal, que custaria bem menos do que 1 milhão e 400 e tanto que se gastou com a FFX, poderia resolver o problema, porque o tempo está colaborando, não chove, e o serviço seria rápido. Então, é algo que a gente deixa aqui a nossa decepção, a nossa tristeza com relação a esse estado de coisas. Tempo, né? Nós estamos sem sinal. Ok. Tempo. Eu também queria lamentar a volta, vereador Flávio, das pessoas que residem, que moram nas ruas, que estão aí pelos terminais,
né, que realmente a situação é bastante complicada. Eu entendo uma coisa, viu? Time que está ganhando não se mexe, mas quando o time não vai bem, né, alguma coisa tem que ser feita. Essa situação aí que nós agora há pouco discutimos aqui, dos lotes do Esperança e do Vila Matilde, é algo inconcebível. A população, as pessoas que foram beneficiadas, não são obrigadas a esperar por financiamento, e se elas não quiserem financiamento, se quiserem construir as suas casas da mesma forma que foi no Maria Imaculada, Nova Aurora, São Sebastião e Esperança. E as casas estão lá, muitas pessoas já pagaram o que deviam para a prefeitura, já venderam, já alugaram, e a vida seguiu. Agora, se nós formos nesse ritmo, né, há quem diga que essa ONG aí que financia, que tudo mais, não tem mais condições, que a ONG faliu. E eu queria também dizer aqui, usando as palavras, né, do senador Aécio Neves, que saudou aqui a inauguração da primeira grande obra da presidente Dilma, o Porto de Mariel. Pena que tenha sido essa grande obra em Cuba, né? Há quem diga que tem o novo PAC, o Plano de Ajuda a Cuba. Boa sorte a todos nós aqui, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhor secretário, senhores funcionários, senhores vereadores, senhores presentes, né, a todos nós, um 2014 aí de muitas realizações em prol da nossa cidade. Bom, o Antônio Carlos falou da preocupação, e eu acho que a preocupação está mais em cima ainda, sabe, Antônio Carlos? O nosso país não anda por umas rotas muito boas. Nós temos apresentado déficits primários enormes, a nossa inflação está ficando bastante preocupante, nós temos assistido e ouvido, não é, na televisão, pelos jornais, pelos comentários, de que a coisa no Brasil em 2014 realmente vai ter que tomar um novo rumo, porque a política econômica, e inclusive o nosso próprio ministro, já dizia que nós estávamos com uma economia capenga de duas pernas, porque era baseada só no crédito e baseada só nos juros. Então, isso não podia ficar. Taxas de juros muito altas, o Brasil perdendo em credibilidade, já classificado como entre os 5 países que os investidores mais desconfiam. Nossa Bolsa de Valores ontem foi para mais, caiu mais de 3%. Ah, mas isso não tem nada a ver conosco aqui. Tem sim. Tem, porque o impostômetro lá em São Paulo continua a rodar loucamente, está arrecadando loucamente. Só que o dinheiro não vem para o Estado e não vem para o município depois. Então, se o município acaba não recebendo, se o Estado não acaba recebendo, o município também não vai receber. Então, nós precisamos, sim, que isso seja revisto, de que a distribuição de todo esse volume de dinheiro que está lá no governo federal chegue aqui no cidadão, porque senão nós vamos ficar discutindo ad eterno as condições de um município que precisa de melhorias, que precisa de verbas, que precisa de tudo isso que nós sempre estamos aqui colocando, sempre pedindo, e sempre o grande empecilho é falta dinheiro. Falta dinheiro. Então, é um ano muito difícil, 2014, para o nosso país, mesmo com a Copa, todos nós sabemos disso. Não é um ano economicamente, né, em que o Brasil, o próprio orçamento do ano passado, o nosso prefeito já mostrava a queda, inclusive, de arrecadação. Então, o que eu estou falando não é novidade para ninguém. Né? Então, nós vamos estar muito atentos aqui aos gastos e às coisas que realmente devem ser feitos nesse nosso município. E uma outra coisa que eu gostaria, sabe, até já ouvi aí por outros aí na televisão, outros companheiros falando, que a gente perde muito tempo fazendo alguns pedidos, né, e volta aquela bendita academia ao ar livre. Eu não acredito mais nisso. Disseram que isso é falta do que fazer, que a pessoa não... Né? Mas, senhores, olha a resposta do nosso secretário de esportes.
Realmente não houve nenhuma movimentação. Ficamos aguardando elucidar os vários pedidos de informação sobre as academias ao ar livre para podermos dar início ao processo de compra. Eu acho que o nosso secretário não está sabendo, mas já foi publicado no Diário Oficial, inclusive o pregão de preços para uma empresa que chama-se Maria de Fátima Guise, para a compra das 17 academias. Então, isso não é uma resposta que ele merece, que eu mereceria receber como vereadora. Isso não é uma resposta. Isso aqui tinha de vir de uma forma elucidativa, de uma forma que pudesse dar aquela resposta, porque eu não estou aqui querendo, porque nem no meu bairro vai ter, mas todas as pessoas que precisam. Mas é tão interessante o continuar dele, que ele fala assim, mas foi adquirido dessa mesma empresa, por 10.300, conforme cópia em anexo, uma academia para o Chácara Alvorada, com inauguração prevista em janeiro de 2014. Então, aquilo que devia estar pronto lá em novembro, que foi a primeira resposta que me deram, das 17 academias, nenhuma foi feita. Mas essa agora que já foi comprada, vai ser na Chácara Alvorada. Respostas do senhor Albert Nogueira Mareca, com a parte aqui. Eu gostaria também de, na fala do senhor prefeito municipal, né, que fez a exposição do que tudo que foi realizado aqui, não sei se proposital ou se realmente, né, eu acho que Poços de Caldas, então, não está no estado de Minas Gerais, porque ele esqueceu de lançar tudo o que o estado de Minas Gerais, por meio, inclusive, do nosso deputado Carlos Mosconi, enviou em 2013 para Poços de Caldas. E não foi pouco dinheiro. E não foi pouco dinheiro. Não é? Então, peço que, gentilmente, os secretários que fizeram esses levantamentos, de todas essas coisas que foram feitas, possam, novamente, rever e colocar este posicionamento do nosso governo do Estado de Minas Gerais. E não é porque eu sou do partido ou sou só do PSDB, não. É porque foi concreto. É dinheiro que veio realmente. Foram viaturas que vieram realmente. Não foi de bondade, foi porque Poços de Caldas merece. Nós não ganhamos ninguém. Nós não ganhamos dinheiro do governo federal, nem do governo do Estado de Minas Gerais, porque nós somos bonzinhos, mas porque nós temos um município em franco desenvolvimento. E nós somos um município que deve ter esse respeito para receber. Então, peço gentilmente, né, que isso possa ser revisto e constar nessa prestação de contas também todo aquele dinheiro, todo o volume de verbas e de serviços e de bens que a cidade recebeu em nome do Estado de Minas Gerais. Está todo mundo me vendo aqui com esse lindo lenço, e vão me ver por muito tempo, né? E hoje, interessantemente, é o Dia Mundial Internacional do Câncer. Então, deixo a todas as pessoas, né, que estão nessa situação como eu estou em fase de quimioterapia, não tenho problema algum em falar isso, é uma coisa que todos nós, né, estamos sujeitos, e que possamos cada vez mais atentar. Nós temos médicos aqui na nossa coisa, e todos eles sabem a dor que é, não é, o desconforto que é, e o tanto que, às vezes, as pessoas que não têm condições não acabam não recebendo um tratamento adequado, coisa que, por enquanto, eu, pelo menos até agora, estou recebendo, e muito bem, né, por parte aqui dos médicos de Poços de Caldas. Então, 2014 vai ser difícil, vai. 2014 vamos ter embates, vamos? 2014 tem hora que nós vamos, inclusive nem poder olhar um para a cara do outro. Mas eu acho que nós, 2014, nós precisamos começar a conversar mais. Só isso. Com respeito e colocando realmente, né, respeitando cada um de vocês, que eu tenho o maior prazer de conviver nessa casa aqui e o maior respeito por cada um de vocês aqui, porque nós todos fomos eleitos pelo povo de Poços de Caldas. Muito obrigada. A palavra, o vereador Marcos Sansão.
Flávio. Faltou saudar o Flávio. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, é um prazer estar aqui com vocês de novo nesse ano de 2014. O ano acabou, 2013, o ano acabou, foi nas últimas sessões, foi uma sessão bastante tensa, e essa sessão primeira do ano está sendo uma sessão boa, apresentação do prefeito, todo o staff da administração aqui, e está sendo uma sessão muito boa, muito tranquila. Espero que todas as sessões sejam assim. Quero saudar a todos os servidores aqui da Câmara pelo bom serviço que fizeram durante o ano inteiro e a todos os vereadores que trabalharam arduamente pela cidade de Poços de Caldas. Primeiro, senhor presidente, eu queria trazer aqui para a tribuna a reclamação de vários engenheiros, amigos, que tiveram agora ultimamente na Secretaria de Planejamento querendo protocolizar os seus projetos e tiveram um não, que não poderiam, nem os projetos não poderiam ser nem protocolados naquela secretaria. Aí eles falaram, mas por que não pode? Ah não, você vai ter que... sempre foi feito dessa maneira, sempre foi feito dessa maneira. Os projetos entram, são protocolados dentro da Secretaria da Secretaria de Planejamento. Aí os engenheiros fazem a fiscalização, fazem a análise daquele projeto, fazem a fiscalização do local, fazem as devidas correções e só depois o projeto, o engenheiro pega aquele projeto, ele recolhe o ART, que aí sim ele dá a validade daquele projeto com a ART recolhida e o secretário autoriza. E hoje a secretária mudou o trâmite de como era feito anos e anos e anos atrás, todos esses anos, dificultando bastante, porque o engenheiro já tem que entrar com a ART recolhida, mas o processo vai sofrer alterações, ele vai ser fiscalizado, ele vai sofrer correções. Como é que eu vou recolher uma ART? Eu já vou dar formalidade nesse projeto e depois, se eu tiver que modificar, eu vou ter que voltar e recolher outra ART como se fosse outro projeto. Então isso atrapalhou bastante o andamento dos projetos aqui na Secretaria de Planejamento. E isso é uma reclamação geral dos engenheiros, que não estão conseguindo nem protocolar os seus projetos naquela secretaria. Outro motivo que me traz aqui é falar do Natal. Foi gasto uma quantia expressiva das empresas para o Natal, a contratação de várias empresas, decoração, projeto, tudo mais. Sendo que, para retirada, já foi um atraso já na colocação de todos os enfeites do Natal. O Papai Noel, que era contratado para trabalhar quase 40 dias, já teve que trabalhar muito menos porque não tinha condição, nada estava feito, foi feito tudo às vésperas do Natal. Mas acabou o Natal, depois do dia 6 de janeiro, que é o dia de Santo Reis, que todo mundo retira os enfeites, normalmente são retirados os enfeites nesse dia. Os enfeites foram passando, foram retirados apenas dia 31 de janeiro, que foi retirado o último enfeite. Então, foi pago uma quantidade grande para essas empresas, para estarem enfeitando a cidade, fazendo um Natal bacana, foi pago bastante para elas deveriam ter retirado esses enfeites antes, que deixaram atrapalhando a praça, atrapalhando ali o caminho dos turistas, o mato crescendo no meio. Ficou uma coisa muito desagradável, porque todo mundo se perguntava o que era aquilo, era restos de enfeite de Natal. Quero dar uma notícia em primeira mão que eu recebi agora, dia 11, terça-feira, às 11 horas da manhã, na cidade administrativa, o governador vai assinar a autorização da licitação da obra do presídio aqui em Poços. Então, dia 11, terça-feira, vai ser assinado pelo governador do estado na aprovação da licitação da obra do presídio. Após essa assinatura, corre o processo de licitação e dentro de 90 dias a gente vai estar sabendo quem que é a empresa ganhadora que vai fazer o presídio aqui em Poços
e por volta aí do meio do ano, as obras já começam aqui em Poços de Caldas, do tão, não digo sonhado, mas o tão esperado, né? Porque ninguém sonha em ter um presídio na cidade, mas o tão esperado por necessário. Então, no meio do ano, começa a construção. Agora eu quero finalizar aqui, complementando a fala do nobre vereador Antônio Carlos, que disse sobre a construção do Porto Mariel lá em Cuba. Saiba, vereador, que na mesma semana que foi inaugurado esse porto, uma grande trading chinesa chamada Sunrise, ela cancelou a compra de 10 milhões de toneladas de soja daqui do Brasil devido ao atraso no carregamento nos portos brasileiros. Por falta de infraestrutura que a gente não teve dos portos brasileiros, essa trade chinesa cancelou a compra de 10 milhões de toneladas do produto. E assim ficamos. Muito obrigado, bom 2014 para todo mundo, bom trabalho para todo mundo. Palavra a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadora, os presentes, servidores, servidoras, a quem nos assiste pela internet, eu gostaria de começar a minha fala, até de uma forma um pouco diferente daqueles que me antecederam, porque eu acho que nós vamos viver um ano de 2014 com eventos muito importantes, e eu acho que nós devemos fazer desse plenário, dessa tribuna, discussões que realmente possam construir e agregar valores à nossa população, para o crescimento e desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz quando o prefeito hoje começou a sua fala dizendo: para que juntos possamos buscar o desenvolvimento de nossa cidade e o bem-estar de nossa população. Então, a gente espera que não seja só uma fala, que realmente nós possamos, sim, trabalhar juntos, independente de posições partidárias. Que nós possamos, sim, lutar por projetos que venham fazer a diferença na vida da população. Que nós possamos, juntos, buscar uma arrecadação que é direito do município. E aqui, aquelas várias arrecadações que nós sempre já estamos discutindo aqui, na tribuna, no plenário. E qual fica a minha tristeza? A minha tristeza, quando nós recebemos as respostas aos pedidos de informação. Que eu espero também, senhor presidente, caro líder que saiu daqui, que a gente possa ter um pouco mais de respeito nessas respostas. Que a impressão que se dá é que os errados somos nós que fazemos o pedido de informação. A errada em relação à CEFEM sou eu. Eu estou errada. Eu recebi aqui uma resposta em relação à CEFEM, que, olha, eu vou dizer para vocês, eu entrei aqui hoje com uma energia tão positiva, e eu estou muito mal. Sou sincera a dizer para vocês. Porque a impressão, a resposta que eu tive aqui, que está aqui à disposição de todos os senhores, é que eu que estou errada. Eu que estou fazendo uma batalha. Vejam, senhores, foram comparar a lei que nós aprovamos aqui na legislatura passada com o Itabirito. Eu já participei de inúmeras reuniões com outros municípios através da ANAMUP, e não tem nada disso que foi dito, que a lei que o município pode ajudar a fiscalizar, não é, ele vai autuar, mas ele pode fiscalizar, ela é ilegal, ela não funciona. Funciona sim. Falta boa vontade aqui de se pesquisar melhor. Falta boa vontade. Senhores, nós tivemos uma exportação de bauxita na ordem de 97
milhões de dólares. 97 milhões de dólares em 2013. Os senhores sabem quanto que nós arrecadamos de CEFEM? Sabe quanto? Em torno de 400, nem 400 mil reais. Isto é um verdadeiro absurdo. E eu recebo aqui uma resposta dizendo que não, que Itabirito também não funcionou. Em nenhum momento, aqui os senhores sabem disso, eu disse que eu criei a lei. Nós fomos sim buscar parcerias. Aquilo que é bom buscar parceria lá em Itabirito. E a resposta que nós temos é totalmente outra, inclusive nos congressos, nos simpósios, nos encontros que eu participo. Então, fica aqui, eu até hoje estava entrando com 2 pedidos de informação. Eu falei, olha, eu vou retirar. Eu vou retirar porque não deu tempo. Vou retirar porque o caminho é outro, eu que sou errada, o município não precisa, as mineradoras é que estão certas. Enquanto nós deveríamos estar arrecadando sob exportação. Sabe quanto dá isso? 3 milhões de dólares. 3 milhões, 100%. Né? Vocês sabem que o município recebe 65%. Então, eu estou indignada. Fico mais indignada quando eu recebo uma resposta, quando se fala, vamos fazer aquilo que é importante para a população. Quando nós fizemos um anteprojeto pedindo que os idosos, que aqueles que têm deficiência, recebam medicação em casa. Rogério, que é médico, Zé Marias, que é médico, sabe a dificuldade que é isso. Aí eu recebo que não, que isso é muito custo para o município. Custo, Zé Maria. Custo é o que nós estamos vendo, o desperdício com medicamentos. E você sabe disso. Então, diante disso, eu só peço aqui, que a gente possa mudar um pouco esse discurso. É muito bonito falar, vamos trabalhar juntos, mas eu quero trabalhar junto. Independente da nossa posição, nós queremos trabalhar juntos, porque nós estamos aqui para isso. Nós fomos eleitos pelo povo para isso. Então, os anteprojetos que forem encaminhados, independente de quem for, que sejam analisados com mais carinho, que sejam buscadas alternativas, que nos chamem para conversar. Se a gente estiver errado, vamos conversar, mas o que não pode é simplesmente jogar numa gaveta dizendo não, não vamos fazer. Enquanto isso, a gente vê idosos na valas comum, nós vemos pessoas que precisam de internação aguardando leitos, e hoje, muito tristemente, eu também vejo que não está na programação a questão dos leitos hospitalares, Rogério. Não está na programação, pelo menos não estava. Aqui eu vi com bastante atenção. E os leitos hospitalares? Um nó crítico terrível. Pessoas esperando 4, 5 dias, 6, 7, 8, esperando uma vaga de internação. Eu estava viajando esses dias e recebi uma mensagem, pelo amor de Deus, eu estou com a hérnia caída, que hoje, nós sabemos aqui o termo técnico, encarcerado, Rogério. Não conseguia ir para o hospital. Então, é isso que eu quero pedir aqui, que a gente possa voltar os nossos olhares para um mundo melhor, um diálogo melhor, uma conversa melhor, que deixemos as diferenças de lado, porque o que nós queremos é trabalhar em prol da população, é para isso que nós fomos eleitos, é por isso que nós estamos aqui. Então, eu encerro minhas palavras, senhor presidente, e desejando mesmo, de coração, e o que eu estou falando aqui é de coração, que o município possa buscar aquilo que é direito seu em termos de código de tributação, para que o governo possa fazer aquilo que a população precisa. Porque é inconcebível, muito pouco para muitos e muito para poucos, é inconcebível isso. E é inconcebível receber uma resposta dessa em relação à documentação que não estou inventando, está no site do DNPM. Eu não estou inventando, vereador Antônio Carlos Pereira. Então, é esse que fica o meu pedido, desejar a vocês um ano profícuo de trabalho, de diálogo, de democracia e, principalmente, de responsabilidade com a nossa cidade. Muito obrigada. Palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dar boas-vindas, senhor presidente, a todos os meus colegas vereadores, aos serventuários desta casa, por essa 17ª sessão legislativa do qual nós iniciamos 2014. E quero dirigir, senhor presidente, as minhas palavras, hoje, o Dia Internacional da Luta contra o Câncer, dirigir essas palavras a Zezé Escaciotti, porque quem bem disse ela, eu tenho na família um irmão, quer dizer,
É a mesma coisa de irmão. Ele é meu sobrinho, que Deus tirou a minha irmã com 3 meses de idade, e do qual ele foi criado pela uma irmã que é até viva hoje, em torno de 82 anos de idade. Esse garoto, ele sofreu, foi abandonado pelo pai, Zezé, e foi criado por nós, pela minha irmã, do qual também foi criado juntamente comigo. Ele teve seus dias, aquela luta, né, que ele está lutando até hoje, há 6 anos que ele luta contra o câncer. Ele teve, para te dar essas palavras de conforto, porque a gente acha que só não acontece com a gente, mas acontece com a família. E a luta desse meu irmão mexe comigo, e eu fico triste, cabisbaixo, talvez pensando, entrando até em depressão. Ele já teve o reto para te tranquilizar, o câncer no reto, do qual fez uma cirurgia e foi curado, graças a Deus. Ele teve o câncer no fígado e fez também a cirurgia em Divinópolis, Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, né, porque devido à distância que é mais curta, e regenerou, graças a Deus. E sempre no papo com ele a gente... E depois tem no pulmão, os 2 pulmões. Então esse final de semana para mim foi com muita tristeza, porque ele passou mal na quinta-feira, a esposa dele achava que eu não fosse passar daquela noite, e os filhos começaram a chorar. Aí foi ver, ele estava com água no pulmão. Água no pulmão. Foi reconduzido ao hospital, de onde ele faz o tratamento, e aquilo machuca toda a gente. Mas quando eu falo com ele e com a família, ele sempre é alegre, sabe? Mesmo doente, ele veio aqui a Poços de Caldas, que ele gostava de vir aqui a Poços de Caldas, andando 500 quilômetros. Um dia que ele chegou na garagem de minha casa, que está a visão para o Cristo Redentor, ele ajoelhou e agradeceu a Deus por estar aqui, depois dessa luta, e chorou. Aquilo para mim foi um dia angustiante, mas com a alegria do qual ele estava aqui conosco. De forma que eu quero dar essas palavras, esse testemunho, mas ele sempre fala, Deus está no comando. A fé é tudo pela recuperação do paciente. E ele fala, ele nunca reclamou, ele nunca maltratou ninguém. Ele fala, é Deus que quer assim. Mas Deus está no comando. Marquinhos, como é que você está? Ele tem uma filha que agora passou na faculdade aqui, próximo, bem longe, perto de Ouro Filho, de agronomia, em Convidentes, me parece. Entendeu? Ele não pôde trazer, porque ele estava fazendo rádio e químico. Ele vai ficar internado de 15 em 15 dias, fazendo químico e rádio, tudo de uma vez. Quer dizer, oxalá, a gente não sabe até quando ele vai viver, mas com a fé que ele tem, sempre eu peço a Deus que prolonga a vida dele por mais um pouco conosco, porque ele é um moleque, é uma criança de 50 anos de idade, 52, entendeu? Ele tem filho para criar. Eu peço a Deus que deixa ele mais um pouco conosco, e assim, hoje nesse Dia Internacional, eu quero te cumprimentar, e que você também luta, e coloca Deus na frente. Deus está no comando. Deus está no comando, a sua família, e que Deus te dá muita força, que quantas e quantas vitórias tem alcançado. E Ele também vai alcançar e está alcançando. Depois dessas 3 cirurgias, que né, a gente fica até triste falar nisto, né, mas é um testemunho hoje, um dia que eu não poderia deixar de deixar essa mensagem para ele também, que Deus o abençoa, que Deus cura, sempre com aquela fé. Deus está no comando, viu? Nas orações, vamos pedir para você também. Mas outra coisa, senhor presidente, que me traz nessa casa aqui, é referente ao tráfico violento da Avenida João Pedro. A gente foi uma luta minha, até então, nessa terceira faixa, contrária. Porque ali não foi feito um estudo, senhor presidente. A João Pinheiro tem a ondulação, um asfalto irregular. E ali não foi feito, então, assim, vamos dizer assim, para implantação da terceira faixa, certo? Estudo, porque ali a implantação gerou várias reclamações, vários questionamentos, e me parece que foi feito assim, quase no final do ano, sem estudo técnico nenhum.
quando alguém está passando por aquela avenida, está colocando o risco de aborramento, né? E até, não sei até porque não encontrei. As faixas são pequenas, hoje até não tem mais faixa, né? Não vamos dizer assim. Espero até que o nosso secretário de Defesa Social faça algo para aquela via, correto? Tivemos com o pessoal lá daquela avenida, que eles não suportam mais a carga tributária, eles não estão tendo condições de pagar seus funcionários, senhor presidente. Por quê? Os turistas sumiram daquela área. Quando aqueles ônibus de turismo que passa lá, vamos dizer assim, que estaciona, ou mesmo para por alguns momentos, eles são autuados. Aí eles dizem, o seguinte, não vem mais nessa cidade. Por quê? Claro, né, que os motoristas têm uma responsabilidade sobre as suas pontuações. Mas aquele pessoal, senhor presidente, está dizendo em fechar as suas lojas, correto, devido à terceira faixa. Eu acho que foi herdado isso pela atual administração, da gestão passada. Eu acho que o nosso prefeito, do qual tivemos essa reunião lá no gabinete dele, muito produtiva, correto? Ele sentiu o drama daqueles lojistas que tem ali naquela região e vai fazer alguma coisa. Me parece que ele sugeriu agora, até hoje, de fazer bolsão para ônibus. Eu acho o seguinte, que ali o tráfico é violento, não somente, vamos dizer assim, porque não tem estacionamento para bolsão e tal, ok? O bolsão vai parar em determinado minuto, e o motorista vai ser os guias turísticos, os lojistas vão explicar para eles em determinados minutos, como feito nas grandes cidades, né? Que desce os seus passageiros, estaciona em local adequado e dirige até a loja. Mas o que o pessoal quer, senhor presidente? Que volta a segunda faixa, duas faixas. 3 ali está insuportável, o tráfico violento. Graças a Deus, até hoje não aconteceu um acidente, graças a Deus. Não é a solução, me parece, porque isso vai ser uma indústria de multa, como tem acontecido em outros municípios, foi questionado em Pouso Alegre, entendeu? Se colocar radar, sei lá, eu acho que não é por aí, porque a população de Poços de Caldas não merece, tem que ser feita alguma coisa. E espero que o nosso prefeito, do qual ele prometeu para o pessoal que estava comigo lá, que seja feita alguma coisa, porque eles pedem clemência, porque não aguentam. Agora, hoje também, senhor presidente, para encerrar minhas palavras, a respeito também do mato, hoje eu vi numa programação de até uma servidora pública, dizendo do matagal que está próximo, e aquela região dela, lá onde ela, eu sei até onde é, e dizendo que foi falar, não sei qual o chefe dela, sei lá, se hoje o secretário Zequinha, ele estava dizendo o seguinte, para ela não esquentar muito a cabeça, não, correto, as palavras dela, não é minha não, porque com o tempo ia chegar lá, isso não pode acontecer, porque ela está dizendo o seguinte, que tem cobras, escorpiões, e ela está com medo, funcionária, ela está com medo de acontecer alguma coisa com seus filhos, entendeu? Com seus filhos. Como tem também alguma solicitação de uma senhora de uma determinada área, que solicitou umas 4, né? O Zequinha, muito bonzinho e tal, para encerrar, falou, que árvore bonita, realmente é árvore bonita, mas aquelas árvores, eu solicitei para ele, vou esperar que seja feito aquele serviço daquela região, porque ele dizia, olha a árvore bonita, Paulo Sá, nós temos que orientar a população para preservar, realmente nós temos que preservar, mas Deus que tenha, seja amparado, eu não estou pedindo para retirar aquela árvore, mas sim para podar, não é eu não, é a população, nós somos o anseio da população, espero que seja atendido naquela rua, do qual eu fui com ele pessoalmente, entendeu? O Chicão hoje eu quero até parabenizá-lo, porque é um cara, eu quero falar bem dele, porque ele é positivo, ele falou que limpar uma determinada área lá, ele foi, e falou que vai fazer outro serviço, entendeu? Quero tirar o chapéu para o Chicão, o secretário adjunto, porque ele merece o meu respeito e a minha compreensão, e a população está gostando do trabalho que ele está exercendo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo.
sinal de coisa aqui de novo. Na hora que o Celso voltar, ele tem que resolver. Não está funcionando. Senhor presidente, Campainha. senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu também gostaria de iniciar a minha fala dando as boas-vindas, né, aos nossos trabalhos aí, que tudo que foi falado aqui realmente possa acontecer. Sempre lembrando que aqui é o espaço mesmo da contradição, do contraditório, dos pontos de vistas, né? Então, que isso possa ser feito dentro de um contexto de harmonia. Eu ia ser breve na tribuna, mas não poderia deixar de falar aqui, logo na fala do meu amigo vereador Antônio Carlos, quando fala da situação que nós estamos enfrentando aí na cidade, a respeito dos matos, tudo, né? E é bom a gente fazer memória das coisas, porque numa época dessa, no ano passado, a situação era pior do que nós estamos vivendo hoje. E a gente não quer nem entrar no mérito de uma questão que foi extremamente aqui discutida, foi alvo de denúncia do Ministério Público, foi para lá, que foi a contratação da FFX. Não quero entrar nesse conteúdo, mas foi a saída na época que o prefeito achou para dar uma resposta. Não tem aqui os números todos na minha cabeça, mas num primeiro momento foram 500 toneladas de lixo, só de lixo, né? E a cidade precisando desse cuidado. Então, eu não sei se concordo com as palavras, que alguma coisa precisa ser feita. A única coisa que eu tenho certeza que a prefeitura não tem hoje, com os funcionários, a capacidade de dar as respostas que a nossa população está precisando. Até porque, nessa volta às aulas, eu sei disso, porque eu estou vendo os esforços que estão sendo feitos em todas as zeladorias, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, para limpar as escolas, de maneira que as crianças, ao voltar hoje, que voltou às aulas, pudessem encontrar pelo menos o espaço da escola com o mato cortado. Então, está sendo um esforço e está consumindo realmente todo o esforço da Secretaria de Serviços Públicos. Justamente, isso não é tentar justificar, não, como isso pudesse ser uma ponta para falar, não tem que fazer. Tem que fazer sim, tem que cuidar da cidade. E acho que essa questão da licitação de uma empresa que pudesse, ou uma contratação, seja lá o que for o melhor, a gente não pode esquecer que no passado foi feito e foi uma discussão que até na virada, quase não chegando no final do ano, ainda tinha questionamento, né, a respeito daquele serviço. Não quero entrar no mérito, nada sobre isso, mas só para a gente fazer memória, né, que a resposta naquela época foi dada. O outro assunto que eu gostaria de falar, isso tem me incomodado, até porque várias pessoas conversam com a gente, eu tenho certeza que vários de vocês também devem, na informalidade, escutar esse tipo de questionamento. A minha preocupação é em relação a questão da violência que nós estamos enfrentando aqui em Poços de Caldas. Até guardei um jornal lá, não sei se foi, que dia que foi aí dessa semana, que está dizendo o seguinte: só no mês de janeiro foram 27 assaltos. 27 assaltos. E aí, lendo a reportagem, está dizendo que o número é muito maior que isso, porque assalto a residências, isso só de mão armada. Assalto a residências, outros crimes assim, não estão sendo computados, ou não sei porque a pessoa não fez a denúncia, seja lá, porque a gente sabe que isso acontece. Hoje de manhã, faço uma caminhada de manhã aqui, de manhã a polícia já estava parada aqui, acho que é camisaria italiana, alguma coisa aqui, estava ali, parece que tinham entrado ali, né, via a viatura da polícia e tal. Em contradição a isso, outro dado que me chamou a atenção, um dia vendo uma entrevista, não me recordo qual policial, qual comandante que estava falando isso no rádio, eu escutei, peguei só a fala. Ele dizia o seguinte, que Poços de Caldas é a terceira cidade no estado de Minas Gerais na aplicação da lei seca. Pede para Belo Horizonte e depois ficando atrás só de Juiz de Fora. Mas o nosso número é muito próximo, né? Então a gente quer parabenizar aí a Polícia Militar por essa ação,
Mas eu gostaria, junto com essas estatísticas, que a gente viesse ali, ó, foram arrebentadas não sei quantas bocas de fumo, o tráfico diminuiu, de drogas diminuiu, porque eu, sinceramente, eu acho que a lei seca, ela veio, tem dado seus resultados, mas eu fico imaginando, o cidadão comum passando, parado, não tem um sintoma, não tem um sinal de nada e é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Não me encaixa, sabe, vereador Flávio? Eu fico assim, e acho que aí fica muito fácil a gente apresentar uma estatística dessa, e aí é uma fala que eu terminei o ano, no uso da tribuna, dizendo da indústria da multa no estado de Minas Gerais, de 3 bilhões de reais que eram programados para ser gastos na segurança pública, só 1 bilhão tinha sido aplicado. Isso dados, eu sei que deve ter aumentado, porque isso era até junho ou julho do ano passado. E depois, o dado mais expressivo naquilo era a indústria da multa. Porque é muito fácil parar os carros aí que estão andando, viu, vereador Paulo Eustáquio? Ir lá aplicar, pessoas que foram almoçar com a família, passa ali só para tomar um aperitivo, seja lá o que for, não quer entrar nesse mérito também, e ali é R$2.000, é 1.000 não sei quanto. Quer dizer, então é mais fácil fiscalizar o cidadão comum que está no seu carro, tal. Não que isso não tenha que ser feito, mas eu gostaria que, junto com essa estatística, vereador Regina, viesse também a diminuição dos assaltos, o tráfico de droga sendo consumido, que aqui eu tenho certeza que todos os vereadores, ao andar na cidade, são abordados por cidadãos falando assim, olha, tem uma boca aqui perto da minha casa, tem isso, tem aquilo, e as pessoas estão desesperadas, né? Então eu gostaria que essa determinação em relação à lei seca, da aplicação da lei seca, ela pudesse se estender para todas as outras questões de segurança do nosso município. Sinceramente, de coração, gostaria que ao apresentar a nova estatística aí, pudesse junto com ela, além da aplicação da lei seca, dizer, aí a gente poder ver que os assaltos diminuíram na nossa cidade, que os bairros estão mais seguros, que as pessoas estão se sentindo mais confortadas. E aí, não estou aqui fazendo uma crítica à polícia, não, mas eu acho que as instituições que estão aí para garantir a segurança do cidadão, é dela que nós temos que cobrar. Não sei se é questão de gestão, ninguém faz um bom omelete se não tiver os ovos, viu, vereador Paulo Eustáquio? Mas acredito que está crescendo, e isso eu não sei qual é a receita, porque não sou formado nessa área, não sei como tem que fazer, mas acredito que nós precisamos dar segurança para a nossa população, coisa que a gente não tem visto, viu, vereador Sansão? Sinto que a população está se sentindo desprotegida. Então, o meu apelo é que a Polícia Militar, ou aqueles que têm a função de dar a segurança pública para a nossa cidade, que com a mesma determinação com que nós estamos aplicando a lei seca, porque ela é rentável, né, nós possamos também lá dar guarida, dar segurança para as pessoas nos bairros, aonde o tráfico de drogas está imperando, aonde os assaltos. Só para terminar, senhor presidente, eu fiquei impressionado aqui no Santa Ângela. A pessoa conseguiu assaltar uma padaria usando um pedaço de pau. Chegou uma senhora lá com um pedaço de pau, foi um assalto. A dona da padaria achou, isso eu lendo no jornal, que era, e gente me falando, que era uma brincadeira. Aí a pessoa bateu o pedaço de pau lá em cima do balcão, quebrou isso aqui, é um assalto e roubou. Então, as pessoas estão se sentindo à vontade, viu, vereador Licalvo? Com faca, com pedaço de pau, sem arma, sem nada, estão fazendo isso. Então, esse é o meu apelo, que a gente possa cobrar das instituições, que o caos possa ser mais seguro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes, eu iniciei minha fala saudando aí todos aí pelo início, né, de 2014, início do trabalho legislativo nosso, e torço e peço a Deus que possamos ser iluminados dentro dos embates, das diferenças, mas possamos aí
sempre das divergências, construir uma ação que vai de encontro ao interesse da população como um todo, né, um objetivo comum, que é qualidade de vida, respeito, dignidade, segurança, saúde para toda a população do nosso município. Mas, senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de manifestar nessa tribuna algo que o prefeito municipal manifestou nesse final de semana em relação aí ao Instituto Solos, famoso Instituto Solos, que esteve à frente aí da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas de 2007, 2008 e 2009. Senhor presidente, eu me recordo como se fosse hoje, iniciando os trabalhos dessa casa em 2009, quando o atual prefeito manifestou algumas preocupações em relação a essa OCIP, que realizava aí, até então, todas as atividades do Programa de Saúde da Família de Poços de Caldas. Imediatamente, senhor presidente, nós procuramos aqui, nos arquivos da casa, informações sobre a prestação de contas dessa OCIP. Não encontrava nada na Câmara Municipal. Naturalmente, naquela época, senhor presidente, como eu entendo que é algo natural do vereador, uma premissa do vereador, o direito de buscar informações, nós apresentamos aqui, senhor presidente, em 2009, um requerimento solicitando informações sobre o Instituto Solos. E, senhor presidente, não tivemos sucesso. Não conseguimos, naquele momento, a aprovação da maioria para ter acesso às contas, para ter acesso às informações, que é uma das premissas do legislador. Mas não conseguimos, senhor presidente. Não tivemos acesso. E, na época, o argumento era que o senhor prefeito municipal estaria enviando para essa casa os documentos. Passado um bom período, o senhor prefeito municipal enviou uma correspondência dizendo que era 3.000 cópias e, preocupado com a economia do município, ele não poderia ter enviado para a Câmara Municipal. E dali se iniciou uma luta para buscar as informações em relação a esse instituto. E nós conseguimos aqui, com o apoio da assessoria jurídica, muito isenta, assessoria contábil dessa casa, levantamos, mapeamos, nota por nota, ação por ação desta empresa. Encaminhamos para o Ministério Público, encaminhamos para a Polícia Federal, encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado e da União, tanto que, em 2009, o prefeito foi obrigado a romper o contrato com esse instituto. E agora, senhor presidente? E agora, o que acontece? Nós temos aí um posicionamento da Justiça, onde demonstrou, onde está cobrando a devolução de aproximadamente 7 milhões de reais aos cofres do município de Poços de Caldas. Isso significa que poderia ter sido mais recursos investidos na saúde. Mas, lamentavelmente, houve uma má gestão, faltou fiscalização, e quem pagou é o povo, que teve um declínio na qualidade do atendimento, porque teria que ter mais recursos para viabilizar. Quando se fala de ações na saúde, essa é uma ação importante, que são 7 milhões de reais. Então, só que eu teria que registrar aqui, senhor presidente, só para a gente recordar que esse é o papel do vereador. E nunca aqui nessa tribuna, senhor presidente, nós acusamos. Nunca aqui nós dizemos que estava errado ou estava certo. Mas nós queríamos a informação. Nós queríamos a verdade. E agora nós temos a verdade.
Fui até acusado, senhor presidente, na imprensa, que documentos que haviam sido extraviados, se de repente esse vereador não sabia onde se encontravam esses documentos. Isso foi colocado publicamente para a imprensa. Mas a justiça foi feita. A justiça foi feita e demonstrou que o nosso papel aqui não era de oposição partidária, não. Marcamos presença sim partidária, de forma partidária. Mas o nosso compromisso aqui era com cada um dos cidadãos poços-caldenses que acredita no papel e na importância do poder legislativo, no sentido de buscar ações que vá no encontro do interesse da população. E isso foi a prova concreta, real, que a gente estava no caminho correto, que a gente estava fazendo aquilo que era justo e que fazia parte, que faz parte da premissa do vereador. Então nunca acusamos em vão, nunca levantamos situações que não podíamos comprovar. Sempre se pautando, estudando, investigando, e agora não é para comemorar também não. Isso não é comemoração não. Comemoração, alguém levar de forma indevida 7 milhões de reais, dinheiro do povo poços-caldense, isso não é comemoração. Isso é para lamentar. É para lamentar, mas está aí. Espero que a justiça seja feita, espero que as pessoas responsáveis possam pagar por isso e possamos colocar de novo lá no cofre da prefeitura esse dinheiro que foi de forma indevida retirado do município de Poços de Caldas. Também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, em relação, quando a vereadora Regina fala dos leitos, é uma preocupação minha também, vereadora, muito grande. Constantemente manifestei isso aqui, quanto outros vereadores também manifestaram. O vereador Rogério cansou de falar isso aqui na tribuna na legislatura passada. Mas é interessante, vereadora, se observar, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Estava aqui na audiência que se teve aqui da saúde, na Conferência Municipal de Saúde, onde eu manifestei a preocupação na regionalização do SAMU, né? Até uma regionalização que, acho que em certas partes, a senhora participou de algumas conversas a nível de Estado, né? Teve participando com o prefeito, com deputados, se envolvendo nessa discussão. Nós temos a possibilidade de mais recursos para a saúde. E isso vai aumentar mais leitos hospitalares. Palavras, né, vereador Joaquim? Estávamos aqui na audiência do que foi colocado pelo representante do governo estadual. Agora, senhor presidente, eu tenho uma preocupação. Nós temos que defender sim a região, cidades que jamais teriam oportunidade de ter um serviço de urgência e emergência móvel. Isso é fundamental. Mas temos que ter e exigir do governo do Estado que ele não tire benefícios da população de Poços de Caldas. Que garanta esses benefícios no serviço que foi criado com eficiência aqui em Poços de Caldas. E para encerrar, senhor presidente, eu só queria manifestar aqui, vereador Marcos Tadeu, espero que agora a sua fala, de fato, efetive, porque nós estamos desde 2009 no São Paulo Eustáquio, o senhor que é um defensor também, o vereador Joaquim, da instalação do presídio, estamos aguardando desde 2009 a questão do presídio. Nós estamos em 2014, passou um bom tempo já, né? Então eu espero que agora, de fato, isso se concretize de fato, seja uma realidade e não uma falácia, que nós estamos aguentando desde 2009 e não temos nada de concreto. Então eu espero que, de fato, isso se efetive, que possa se transformar em uma realidade para milhares de pessoas que tentam se recuperar no presídio local e não têm estrutura adequada para se recuperar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, nobres colegas, saudar os funcionários da Câmara aí, espero que esse ano eles tenham paciência de aguentar a gente, porque pelo jeito nós vamos ter discussões calorosas. Maria José, parabéns pela tua atitude de falar, de assumir, é isso que a gente precisa, assumir, saber que tem a luta, que a gente vence, e o que o Paulo Eustáquio falou, Deus em primeiro lugar e a medicina vem atrás fazendo isso. Conte com a gente, com nossas orações, e você recupere isso facilmente. Você vai tirar isso de letra,
tranquilamente. Você está muito bem cuidado e vai tirar. Disso, eu ia falar pouca coisa, mas eu vou falar de todo mundo falou. É bom falar quase por último, porque a gente vai falando as coisas. Realmente, em questão de buracos, calçada, poste de calçada, a gente já lastimou isso na outra gestão, está aqui. Isso é uma coisa que vem arrastando. Espero que agora, com esse dinheiro do PAC, tal, a gente consiga ver alguma coisa. Isso se a Secretaria de Planejamento deixar, né? Porque, pelo jeito, fez o projeto, mas o negócio não vai para frente. Então, vamos ver se vai sair, né? Porque agora já estou até medo. A Secretaria de Planejamento tem que agendar, quem sabe daqui uns 2 meses ela recebe alguém, daqui uns 3 anos ela dá um parecer que pode, né? Então, isso é uma coisa de coisa. Eu acho que tem alguma coisa que todo mundo está falando da Secretaria de Planejamento, então o prefeito precisa dar uma olhada nisso. Eu acho que ninguém estaria falando se não tivesse alguma coisa ali no meio. Tem que prestar atenção. Eu acho que é o que o Antônio Carlos falou, o time que está ganhando não se mexe, mas quando tem uma peça ruim no time, você tem que ver o que faz. Treina de novo, põe lá no banco de reserva, capacita ela de novo e põe para jogar. O jogador está ruim lá, o back central está ruim, você tira o back central, põe outro, ele recupera, depois ele volta para jogar. Então, eu acho que tem que pensar nisso. Andando na cidade essa semana aqui, semana passada, tive que socorrer 3 pessoas que caíram em buracos. Assim, pessoas de idade. Turista que vieram passear em Poços de Caldas e vão embora com o joelho ralado, braço quebrado. E que presente que nós estamos dando, convidando o pessoal da terceira idade a vir andar em Poços de Caldas, e aí você vai se machucar. Então, isso é lastimável, isso é coisa que vem vindo de muito tempo. Não está chovendo. Ainda bem que não está chovendo. Já viu só a Praça Pedro Sanches aqui, essa calçada que foi feita, com tanto de turistas chovendo, e já está todo mundo escorregando. Então, é inadequado. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que fazer isso. O Paulo Eustáquio falou da terceira pista lá da João Pinheiro. Eu concordo que ela não tem nada, a gente brigou na coisa, mas que a João Pinheiro precisa ser reestruturada, que ela precisa ter 3 pistas decentes, tudo, tem que ser reestruturado o estacionamento de carro, tem que ser feito um estudo completo, isso precisa. Não dá para ficar com 2 vias, porque aí já está congestionada, com 3 e com 2, então aí fica impossível. Ela precisa ser reestudada, reprojetada, fazer tudo de novo para ter uma via de acesso. É uma via principal de acesso de Poços de Caldas que está ali parada. Aquilo ali está... Que eu moro lá naquele bairro lá já fazem 47 anos, eu acho que ela está igual a 47 anos, não mudou nada. O Antônio Carlos disse que só mudou a rodoviária, né, Antônio? Que o resto é tudo igual. Continua tudo do mesmo jeito. Então não mudou nada nesses 47 anos, continuou do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Acho que as árvores são as mesmas, tudo do mesmo jeito. Então não mudou nada desses anos todinho. Então eu acho que está na hora de repensar Poços de Caldas. É o que eu sempre falei. Poços de Caldas precisa ser repensado no futuro. Nós não podemos parar aqui e pensar hoje. Nós temos que ir nas cidades maiores, que cresceram, que nem Poços de Caldas, e perguntar onde errou, como que tem que ser feito, qual é o planejamento que tem que ser feito. Poços de Caldas não tem rua, não tem avenidas estruturais. E aí, como nós vamos fazer? Vamos passar ela por onde? Pelo morro? Fazer túnel? Não sei, não sou engenheiro. Mas alguma coisa tem que ser feita. As vias estruturais de Poços de Caldas tem que ser planejada nisso. Nós temos que fazer isso. Agora, quem vai fazer... tem que ter, o executivo tem que ir atrás. Quem sabe lá com o dinheiro do PAC a gente conseguir resolver muito. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso. Não importa quem esteja no poder, eu acho que isso não é o problema de fazer, é trabalhar para Poços de Caldas. Quando a gente começa a falar muito de governo, tudo, eu acho que todos os governos para trás têm suas falhas. Cada um tenta melhorar em alguma coisa, mas todo mundo falhou. Então, não adianta a gente falar que um é bom, outro é ruim, outro é bom, outro é ruim, outro é ruim, nós temos que tentar buscar lá o que é bom para Poços de Caldas. É isso que é importante, não importa quem esteja no governo. Nós precisamos trabalhar e trazer coisas boas para o nosso município. É isso que nós precisamos fazer, usar quem está no governo e trazer dinheiro e investimento a Poços de Caldas. Em questão de segurança, é uma coisa que a gente se preocupa muito. Nós vendemos Poços de Caldas no Brasil. Nós queremos trazer turista, nós queremos trazer indústria, nós queremos desenvolver Poços de Caldas. Será que o sistema de segurança nossa está preparado para isso? Será que existe investimento a nível de governo estadual e federal na segurança de Poços de Caldas para a gente suportar tudo isso? É uma coisa que a gente tem que pensar.
Ou eles estão achando que Poços de Caldas é aquela vilazinha pequenininha, lá no sulzinho de Minas, quase divisa com São Paulo, que não precisa de nada e tal, e não olha para Poços de Caldas. E nós estamos aqui vendendo em jornal, televisão e tudo, vendendo Poços de Caldas, querendo trazer mais gente para Poços de Caldas. E vocês têm que entender que quando vem gente para Poços de Caldas, a gente não pode ficar na rodoviária e falando, você é bom, você é ruim, você é bom, você é ruim, você é bom. Não existe isso. A cidade é aberta para todo mundo vir. E os bons, sempre vêm alguns ruins junto. Não tem jeito de se selecionar isso. Então, a gente tem que pensar nisso. Será que a nossa segurança, nosso sistema de segurança, está preparado para receber tudo isso? Vem aí uma Thyssen Group, vai trazer quantos funcionários? Vai usar muita gente da cidade? Vai, mas vai vir gente de fora para cá também. Não tem jeito de se segurar isso, vai trazer. E nós estamos preparados? A quantidade de efetivo local é o suficiente para Poços de Caldas? O nosso corpo de bombeiros, nós não temos tragédia, não temos incêndio, mas se começar a ter, será que o nosso corpo de bombeiros está preparado para atender a cidade inteira? Será que ele vai conseguir fazer isso? A nossa Polícia Civil, será que tem condições de atender tudo, de ir lá, igualzinho o Rogério Carreiro falou, quebramos 3 bocas de fumo, não sei o que lá, será que ela tem condição disso? A quantidade de gente que está ali? Aonde que está faltando investimento? Aí você vem escutar do governo estadual dizendo que Minas Gerais é o estado que mais investiu em segurança pública. Eu não sei, aqui em Poços não foi investido. Isso eu tenho certeza, porque está do mesmo jeito e está cada vez piorando mais. Então é isso. Eu espero que a gente esteja assim, nos últimos capítulos da novela Presídio. Aí nós temos as outras novelas, Lixão, outras novelas, Centro de Convenções. Nós precisamos, essas novelas precisam ir para frente. Quem sabe agora acaba a primeira novela, a gente vê próximos capítulos finais, vai vir a construção do presídio. Aí depois a gente vai vir, quem sabe o Lixão de Poços de Caldas se resolve, quem sabe a gente consegue nosso centro de convenções que tanto quer, quem sabe, né? Então vamos ver a novela. Essas são as novelas que a gente está esperando resolver. E espero, de todas as coisas, Maria José falou que nós vamos brigar muito, um não vai olhar para a cara do outro, de mim não, nós vamos brigar muito, mas deixar de ser amigo nosso, nós não vamos deixar de ser nunca. Espero a gente continuar tomando nossos cafés, as nossas coisas, como a gente sempre faz. Embate político, isso é até gostoso, faz bem para a gente. Eu acho que aqui ninguém tem esse negócio de levar mágoa para casa. Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Discussão nós vamos ter muito. E espero que sejam produtivas para o bem de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Vereador Paulo Tadeu da Silva da Cárdia. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários aqui da casa, as pessoas que nos visitam, quero também fazer meus votos aqui de que esse ano possa ser um ano bastante produtivo. E eu tenho dito que esses primeiros meses aqui vão ser meses muito intensos, né? Tendo em vista que nós teremos aí um período de Copa do Mundo, que mesmo com toda a seriedade, com toda a nossa determinação, sempre contribui para desacelerar as ações, e teremos também um ano eleitoral. Então, portanto, nossa chance de produzir aí não é muito longa, talvez até maio e depois novembro e dezembro. Então, nós teremos um ano de bastante intenso. Eu queria dizer também, de todo o coração, que eu não temo pela saúde da Maria José, por 2 razões. Primeiro, porque a medicina hoje encontra-se num outro estágio, em que questões como essa já não assustam tanto, quando assustou a minha infância, quando minha mãe teve algo parecido, nos anos 70, e ela viveu até os 87, num período muito mais difícil. E também porque há pessoas cuja força pessoal e determinação são o motor da superação de momentos mais difíceis, mais dramáticos. Há pouco tempo eu vi o
Oscar Schmidt, dizendo que essa doença pegou o cara errado. Eu posso dizer que essa doença pegou a mulher errada. Tenho certeza que ela vai superar isso. E eu queria até falar um pouco de outra coisa. Eu queria falar um pouco desse ano, sobre a questão de um ano que nós vamos aí ter que refletir um pouco sobre os 50 anos da ditadura civil-militar de 64. Eu acho que é um ano para a gente refletir um pouco sobre democracia, sobre nosso compromisso democrático, mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários aqui também. Especialmente, vou começar falando sobre o Porto de Mariel, Antônio Carlos, porque Poços de Caldas tem uma implicância singular com Cuba. Não sei se vocês sabem, Poços tinha uma rua que chamava Rua Cuba. E com a Revolução Cubana, eles mudaram o nome da rua. Então, Poços não tem Rua Cuba. Tem de todos os países da época, mas a Rua Cuba foi apagada da memória do povo de Poços de Caldas. E Cuba é um país singular, por ser um país pequeno, pobre, e que conseguiu, graças a uma visão estratégica de política internacional, de seus dirigentes revolucionários, conseguiu evitar ser uma Granada, uma República Dominicana, conseguiu evitar até ser um Brasil, né, que esteve próximo, muito próximo, de ver o seu território dividido em 1964. Se João Goulart tivesse resistido ao golpe, os Estados Unidos não fariam a defesa do golpe, apenas ocupariam a parte norte do Brasil para criar o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, como fez com a Coreia, como fez com o Vietnã. Então, e Cuba conseguiu, graças a uma estratégia internacional, manter-se, mesmo em condições econômicas absolutamente desfavoráveis em função do bloqueio econômico. Mas o Porto de Mariel, para nós, brasileiros, é tão importante quanto para Cuba. Foram 800 milhões investidos do BNDES lá. Desses 800 milhões, todo o equipamento foi comprado no Brasil. 80% desses recursos voltaram para o Brasil e criaram no Brasil 25 mil empregos de produção de equipamentos para o Porto de Mariel. E agora o Brasil investe mais cerca de 190 milhões de dólares para criar uma espécie de zona especial de comércio. Porque o Brasil entende, sabe, compreende duas coisas. Primeiro, que Cuba sempre foi, historicamente, na história da humanidade, na história da América colombiana, Cuba sempre foi um porto importantíssimo. Havana foi um porto importantíssimo na economia mundial. Então, Cuba é fundamental pela sua posição estratégica, fundamentalmente depois da construção e agora, mais recentemente, a ampliação do Canal do Panamá. Então, é um entreposto do Brasil para as exportações ao Pacífico. Além do que, a segunda questão é que os Estados Unidos tendem a normalizar as relações com Cuba, visto que a força política dos cubanos, particularmente na Flórida, diminuiu sensivelmente e hoje não é nem retrato do que foi nos anos 60, 70, 80, até nos anos 90. Então, essa normalização vai permitir também que o Brasil use o Porto de Mariel como um entreposto importantíssimo para que a gente possa fazer trocas comerciais com os Estados Unidos particularmente. A outra questão que sempre vem à tona, e recentemente eu tive com uma liderança, até meu amigo, uma liderança, eu filiei ele no PT quando ele era estudante, e eu encontrei ele recentemente em Brasília, hoje ele é um deputado do PSDB, e eu brinquei e falei assim, olha, quem iniciou ele na política fui eu. E ele pegou e falou, depois eu criei juízo e eu fui para o PSDB. Eu falei, talvez, né? Mas aí nós ficamos conversando, ele falando, reclamando um pouco sobre a situação do Brasil. E eu perguntei a ele, o que você colocaria no lugar? Ele não soube responder. Então eu vou dizer o que eu disse a ele. Enquanto eu falo aqui, eu estou tentando lembrar o nome dele, é um deputado que é médico veterinário, meu colega, por isso que fui eu que fui buscá-lo no diretório acadêmico da UFMG, é lá de Divinópolis. Foi deputado estadual por 3 mandatos, 4 mandatos consecutivos e hoje é deputado federal. Figura central do PSDB mineiro, um sujeito muito simpático, inclusive. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, vocês não vão poder colocar o planejamento de vocês no lugar do que vocês acham que está ruim. Porque o governo de Minas, recentemente, aboliu 1000 cargos de confiança, alegando um enxugamento administrativo, visto que há 4 anos criou 2.400
sem passar pela Assembleia Legislativa, porque não sei se vocês sabem, aqui em Minas se governa ainda por lei delegada, que é um resquício da ditadura. Criou esses cargos sem passar pela Assembleia. Ele também não pode falar muito de eficiência, porque tem um problema sério na regularidade das entregas de medicamentos. Inclusive, agora, recentemente, nós passamos aí quase 3 meses sem medicamentos repassados pelo Estado. E demora muito para devolver o valor das multas de trânsito no município, que é um direito nosso. Também não pode falar de rapidez, porque no nosso caso específico aqui, o nosso professor Flávio e o Rogério Andrade falaram anteriormente da questão do presídio. Eu saúdo, olha, eu estou muito entusiasmado com essa notícia. Mas esse anúncio não é de 2009, é da campanha de 2008. Com os prazos que nós vamos correr agora, vão ser 6 anos de implantação. E essa questão da violência, Antônio Carlos, os 47 crimes violentos que foram cometidos em Poços de Caldas em janeiro, mais de 90% deles é resultado da falta de presídio. Por quê? Porque nós temos em Poços de Caldas um grande número de apenados em regime semiaberto que não tem para ir onde ir à noite e que fica em casa. E não tem polícia para vigiar a porta da casa dele. Só um deles, desses 47 crimes violentos, só um deles cometeu 11. Então, vocês vejam que a rapidez é uma questão muito central. E o outro problema é que, em que pese qualquer crítica que possa ser feita à situação geral do Brasil hoje, não se pode negar que o Brasil recuperou sua indústria naval. Não se pode negar que o Brasil construiu portos, inclusive o porto de Suape, que é a grande vedete do governador Eduardo Campos, que, ao que parece, vai substituindo o Aécio Neves na preferência aí da oposição à presidenta Dilma. Não se pode negar que o Brasil voltou a investir em refinarias, ou vamos negar isso? Em aeroportos, em ferrovias, não se construiu nenhum quilômetro de ferrovias. Não vou nem falar em comparação, vamos falar no que está fazendo. De rodovias. Não é o Jaime Martins, está me socorrendo aqui, mas... Domingos Sávio, médico veterinário, foi meu colega de profissão e tal, Domingos Sávio. Ferrovias e rodovias. E, finalmente, gente, eu não vejo nenhuma ameaça nessa questão de um déficit menor e nem da inflação. No déficit menor, recentemente um ex-secretário de Tesouro americano, Paul Krugman, ele disse que o único defeito do governo brasileiro é não defender com consistência que ele faz um déficit menor, porque ele faz uma política anticíclica para socorrer o povo brasileiro da crise mundial. Tanto é que nós temos 4,8% de desemprego, o menor desemprego da história do país. Ninguém pode negar isso também, né? E a questão da inflação, porque, afinal de contas, dos últimos 19 anos, o Brasil só cumpriu meta inflacionária nos últimos 11, exatamente no período em que nós estamos no governo. Muito obrigado. Quarta chamada de verificação de quórum. Algum recado? Reuniões das comissões normais na quinta-feira, tá certo? Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos em pé, saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.